A paz, queridos, voltamos, graças a Deus. Quem tiver aí, ó, já dá um sinal para mim se tá me ouvindo, como tá o áudio. A gente ainda conseguiu entrar direto no stream. Então a gente vai conseguir transmitir aqui para vocês os slides. Glória a Deus, Deus é muito bom, né? Até nesses detalhes ele cuida. E a gente estava aqui numa outra transmissão diretamente no Facebook, quando eu não estava conseguindo acessar aqui a plataforma do StreamYard e caiu a nossa conexão, né? E então, nesse interim, a gente conseguiu entrar aqui. Glória a Deus, Deus é muito bom, né? Vamos louvar o Senhor e eu vou conseguir transmitir aqui os slides, não que fosse algo essencial, né? Mas fica mais dinâmico. Então, já vai compartilhando, porque nesse momento as pessoas vão saindo, né? Vai compartilhando para todo mundo aí. Eu não vou demorar, gente, porque a gente já perdeu um tempinho aqui para começar. Vamos então para o conteúdo, né? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Sunamita, sou a mamãe do Ben e da Helena, como eu falei. Eu sou pedagoga, sou educadora cristã, sou apaixonada por missões, apaixonada por ministério infantil e apaixonada pelo assunto criança. O tema criança, infância, é algo que eu amo muito e estou sempre pesquisando algo novo sobre esse assunto, tá? Deixa eu colocar aqui o slide. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Bom, vamos lá. A gente está aqui na Conferência Missionária aí de Sem Fronteiras. Mais uma vez, parabenizando a pastora Cláudia Guimarães pelo excelente trabalho, a excelente condução aí, gente. Que oportunidade incrível, né? Que nós estamos tendo, né, durante essa semana, com tantos líderes, tantos ministros, tantos missionários falando sobre esse tema tão importante que é missões, né? E ainda por cima, é um cada um falando sobre algo específico, sobre uma experiência, e a gente só tem a crescer com tanto conhecimento, tanta aprendizagem. Hoje só é o segundo dia e tem muita coisa boa vindo por aí. Então, eu começo com essa frase que todo cristão ele deveria ter uma experiência no campo missionário, como eu falei com vocês, pelo menos uma vez, porque quando a gente tem essa experiência, tudo muda na nossa vida. Deixa eu ver o que está acontecendo, porque a tela aqui não mudou para mim, amiga. Amém. Vamos lá, tentar colocar de novo aqui a tela e passar. Bom, vamos lá então. Então, gente, essa foto aí é da minha família, né? Como eu falei, os meus filhos, e aí eu coloquei essa foto porque ela foi tirada no navio missionário Logos Hope. Esse navio missionário, ele é operado pela Organização de Caridade Cristã Alemã, e ele tem uma livraria móvel, né? Que é conhecido como a maior livraria flutuante do mundo. E ele faz parte de um movimento internacional de evangelismo cristão.
Essa visita ela foi realizada no ano passado, quando o navio estava atracado aqui no porto do Rio de Janeiro, né? Ele percorreu por várias cidades aqui no Brasil e foi muito legal a gente ter esse intercâmbio. A gente conversou com missionários lá nesse navio, pessoas que são voluntárias. No navio são cerca de 400 pessoas de 60 países diferentes. Então, a gente teve contato com outras pessoas, outras culturas, e foi muito interessante essa experiência que a gente viveu no ano passado. E aí eu queria começar com essa inspiração. Essa foto, ela não tenho foto desse ano, dessa viagem. Tirei na época, mas a gente não tem, né, aqui. E eu peguei essa imagem, ela é do Paraguai, da cidade de Minguaguaçu. E essa casa, ela exatamente representa diversas outras casas desse bairro, dessa cidade, lá no Paraguai. E aí eu trouxe ela para cá, para falar hoje aqui, abrir essa palestra, como inspiração, né? Foi em 2005 que eu realizei a minha primeira viagem missionária, e fui ao Paraguai. Na época, a minha igreja estava organizando pela segunda vez a viagem, né? Então, ela reuniu uma caravana para ir de ônibus, e eram mais de 25 horas de ônibus para chegar até a cidade. E então, eu tive essa experiência, essa oportunidade de ir, né? Pela primeira vez estava viajando sozinha, pela primeira vez era para um outro país, sem minha família, somente com irmãos da igreja, e eu estava assim com muitas expectativas, né? E nós fizemos o trabalho lá, fizemos um trabalho com crianças, fizemos um trabalho de social, né? Fizemos muitos trabalhos naquele local. E todo trabalho que se faz com criança lota, as crianças esperam pelo trabalho, né? E aí eu lembro que uma situação que me marcou muito nessa minha primeira viagem foi quando nós tivemos a oportunidade de ir nas casas. E então a gente fazia as visitas aos lares, levando alimentos e a palavra de Deus. E eu tinha 17 para 18 anos na época, e eu já evangelizava, né? Evangelizava no culto ar livre, entregava folheto, evangelizava na escola, evangelizava no trabalho. Eu sempre falei do amor de Jesus aonde quer que eu estivesse, né? Do meu jeito, através das minhas amizades, enfim. E tinha uma estratégia que eu utilizava muito, que era a comparação. Então, eu costumava falar assim para a pessoa, para falar do amor de Deus, eu costumava falar assim para a pessoa: você daria o seu filho para mim? Logicamente que eu esperaria que a pessoa me respondesse: não, não, claro que não, não daria o meu filho para você, Sunamita, lógico que não. E aí, eu cheguei nessa casa, né? E para cada lar que a gente ia visitar, uma pessoa falava. E aí eu estava ansiosa com a minha vez, ansiosa com o meu momento, a minha oportunidade de falar de Jesus, falar do amor de Jesus. E então ela chegou. E aí eu fui toda animada. E eu introduzi, né? Olá, tudo bem? Né? Aquele portunhol. E falei pro... Apareceu um pai, apareceu uma mãe, e apareceu um monte de crianças. E eu falei assim, é, depois de me apresentar, eu falei assim: você daria teu filho para mim? Perguntei para a pessoa, né, para o pai: você daria o seu filho para mim? E naquele momento eu esperava que ele fosse falar para mim assim: não, não, claro que não. Aí eu ia falar assim: pois é, mas Jesus, ele deu o seu único filho por amor a você, a sua vida. E então, deixa eu ver. E aí eu falei dessa maneira, né? De Jesus daria o seu único filho. Mas só que naquele momento que eu fiz aquela pergunta, ele chegou
olhou para as crianças e vocês acreditem, eles ele iria dar, ele pensou em dar, ele fez com que fosse dar, ele deu todos os indícios que iria dar o filho dele para mim. E aí, graças a Deus, eu estava lá com uma equipe, né? Quando a gente vai evangelizar, vai fazer missões, nunca esteja só, a gente nunca pode estar sozinho, tem que ter sempre mais uma pessoa, se possível, mais duas pessoas, né? Juntamente com você. E aí as missionárias que estavam lá me ajudaram a me sair ali daquela situação, né? Contornar aquela situação. Mas isso me impactou muito, porque depois todo mundo ficou brincando, né? Ah, ele viu que era loirinha, que tinha cordãozinho de ouro, tinha nada. Viu que era bonitinha, novinha, deve ter melhor condição, né? Então acho que vou mandar um para lá, tá difícil por aqui, ficaram até brincando. Mas aquilo ali me deixou assim muito impactada, eu nunca mais esqueci. E aí eu percebi a grande importância da necessidade que nós temos do preparo, de olhar o outro, né? Porque muitas vezes nós reproduzimos modelos. A gente acha que deu certo aqui, vai dar certo ali. Primeiro, que nós precisamos estar na total dependência de Deus, né? Porque ele fala de forma única, ele fala de forma peculiar, a palavra é a mesma, né? Mas ele quer tratar meus corações, ele quer tratar e de encontro às necessidades. Jesus, quando estava aqui na terra, ele fez isso. Ele ia de encontro às necessidades. Ele atendia cada pessoa que chegava a ele de forma individual. Ele olhou o outro, né? E ele também quer nos usar para fazer de igual maneira, né? Então, eu tive essa grande lição de chegar e perceber que eu precisava contextualizar, que eu precisava de mais, eu precisava de um treinamento, né? E eu nunca mais esqueci dessa situação, porque foi algo que realmente me marcou muito, né? E aí nós tivemos muitos momentos lá no Paraguai, todos os anos a gente ia lá e as crianças já esperavam, né? Você pode ver nas fotos aí essa de peruca rosa, de vestidinho rosa sou eu. Eu tinha até hoje também tenho a dificuldade de falar o espanhol, né? Não tinha o domínio da língua, mas a gente estava ali planejando da organização e a gente utilizava diversas formas, diversas estratégias para então comunicar a mensagem do evangelho com a criança, porque as crianças no Paraguai elas falavam a maioria guarani, porque a língua que elas aprendiam em casa. O espanhol elas falavam quando elas iam para a escola. Aí sim elas falavam. Então já tinha dificuldade do espanhol ainda por cima do guarani. Então a gente utilizou estratégias como, por exemplo, pantomimas, teatros que não são falados, né, verbalmente, mas é a pantomima, a própria expressão artística da pantomima, né? Ou então teatros ensaiados previamente, aonde tinha fala, aonde tinha músicas, mas elas eram ensaiadas previamente, né, para não ter erro na comunicação. E o mais interessante de tudo foi quando a gente conseguiu trabalhar com os jovens da própria igreja, os jovens, os adolescentes. Então eles eram assim, eram a nossa ponte também, né? Então, ao mesmo tempo que ele era a nossa ponte, eles ali também estavam treinando, estavam como numa escola, né, de treinamento, e depois nós pudemos ver isso na prática, os jovens continuarem um trabalho de criança, com crianças naquela cidade. Pois ali não havia um trabalho com crianças, havia uma pequena igreja. E essa igreja ela foi crescendo conforme a ajuda das outras igrejas, né? Com o abençoar de Deus, com a providência de Deus, do próprio Deus. E aí a gente começava a evangelizar também em outras regiões ali perto e fazer trabalhos diferenciados com as crianças. E sempre tinha muita e muita criança. Eu não sei se vocês conseguem enxergar nessa terceira foto. Lá atrás tem um ônibus preto, até aqui onde está essa setinha. Estou colocando a setinha aqui.
tem um ônibus preto, era esse ônibus que a gente ia todo ano para lá. E um dia, nesse mesmo ano, esse ano dessas fotos aí, eu falei assim, ai meu Deus, é muito cansativo. É muito cansativo, é muitas horas de ônibus, a gente passa muitas horas para vir para cá. E aí, no meu coração, eu falei assim, Deus, eu não vou vir mais no ano que vem, no meu coração. E aí, a gente fez o trabalho, acabou o trabalho, e logo, gente, por incrível que pareça, nesse mesmo dia que eu pensei isso, logo que terminou o trabalho, veio uma criança me abraçar e falou, tia, quando que você vem de novo? Então, as crianças elas já aguardavam, e assim foi pelos anos, porque elas já sabiam a época em que a gente retornava e elas estavam ali nos aguardando, né? Então, nós tivemos grandes experiências, foram 5 anos ali de trabalho missionário, né? Em 3 cidades, Santa Rosa, Mingau Azul, quilômetro 20, quilômetro 15, né? E no último ano do nosso trabalho ali, nós fizemos um treinamento. Então, nós fomos com recursos próprios, a gente se programou junto com um grupo para ir na frente, né? E de avião para fazer um treinamento, programamos todo um treinamento com a equipe da igreja, do Ministério Infantil. Convidamos irmãs das igrejas, né, da igreja, e foi uma benção muito grande, porque a ideia era essa. Porque as crianças não eram justas as crianças ficarem esperando as caravanas irem lá, né? Porque não era só a nossa caravana aqui do meu bairro, da minha igreja, tinham outras caravanas também que iam durante o ano. Então, elas tinham aquele período que elas esperavam. Então, por que não? Os jovens lá não iriam trabalhar, e a gente começou a fazer trabalho com essa visão, levamos muitos materiais, e eles continuaram por anos esse trabalho. E é tão lindo você ver, né, o agir de Deus, você ver o fluir de Deus. E aí eu queria deixar aqui uma pesquisa bíblica, né? Eu queria que vocês abrissem em 1 Pedro 3,15, ou anota aí, para depois de você refletir, você meditar. Falando sobre essa palavra, o preparo para o trabalho missionário. Esse é o tema da nossa palestra aqui, né? Então, eu separei 3 versículos, tá? E 3 definições, um para cada palavra: preparo, trabalho e missões. Missionário. Então, em 1 Pedro 3,15, está escrito o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse é um versículo maravilhoso, né? É um versículo muito, muito lindo, que nos traz essa reflexão sobre a importância do preparo, né? Nós precisamos estar preparados, e a Bíblia ela fala sobre isso. Não adianta nós irmos para o campo missionário sem ter o devido preparo. Não adianta a gente só fazer uma programação bonita, a gente colocar uma roupa bonita e a gente não se preparar. É preciso ter um preparo, é preciso olhar para a localidade, pensar nas estratégias, pensar como Deus ele quer trabalhar, né? Orar para que Deus possa nos dar discernimento e revelação de como ele vai trabalhar nesta missão que se pretende executar, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e quando ele é o centro de tudo das nossas vidas, a gente percebe como é importante essa santidade, porque Deus ele é santo. E como é importante você se preparar e estar pronto, em prontidão para qualquer pessoa que lhe procurar, que lhe questionar. E isso no campo missionário, acontece bastante, tá? Deixa eu só colocar aqui a tela de novo. Anotou então aí, 1 Pedro 3,15.
O segundo versículo que eu trouxe aqui está lá em Coríntios 15:58, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus, aleluia. O seu trabalho não é em vão. O que você faz não é em vão. Tudo aquilo que você tem feito na obra de Deus, Deus está vendo. E precisa ser feito mesmo com dedicação, pois ele merece esta dedicação. E aí temos um outro versículo que está lá em Efésios 6,15, que diz o seguinte: e tendo seus pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Precisamos estar prontos, calçados, revestidos da armadura de Deus. Né? E o calçado, que na armadura de Deus representa o Evangelho da Paz, ele é de suma importância. E tem a ver aqui com essa palavra, né? Por isso que eu escolhi esses 3 versículos. E aí agora eu trouxe a definição dessas 3 palavras, né? E para essa definição, eu utilizei o dicionário Webster 1828. Esse dicionário é um dicionário que tem... ele é muito bom para ser utilizado. Eu indico, agora eu estou usando ele direto, né, para nós cristãos, porque ele tem ali toda a raiz das palavras pautadas à luz da Bíblia, né? Então, assim, é um dicionário que ele vai contextualizar com a nossa realidade e sem tirar, porque o que já vem sendo tirado há muitos anos, né, ao longo do tempo aí, através da evolução dos tempos, do dicionário. Então, ele é um dicionário que eu indico. Preparação. Preparação. Ato ou preparo, ou operação de preparação, ou adequação a um propósito. A preparação visa prevenir o mal e assegurar o bem. Estado de preparação ou prontidão. Então, eu achei bem interessante quando ele fala assim: a preparação visa prevenir o mal e assegurar o bem, né? Quando nós estamos preparados, a gente está prevenindo, né? E a gente está aí tendo menos chances, né, de errar e muito mais chances de sermos assertivos, né? Então, é o estado de preparação ou prontidão. Foi preciso fazer, estou aqui para fazer. Eis-me aqui para fazer. Ah, eu tenho que resolver, eu preciso. Vai lá e prega aquela palavra. Fala ali com aquele jovem que está passando por aquela necessidade. Falar com aquela criança. É você estar pronto. Você manejar bem a palavra de Deus. Você conhecer as escrituras. Você mergulhar. E então você vai ter muito mais facilidade, muito mais liberdade do Espírito Santo agir na sua vida quando você está preparado, né? E aí temos a segunda palavra, a segunda definição, que é a definição de trabalho. O que é trabalho? Qualquer coisa a ser feita, seja de maior ou de menor importância. Trabalho é mover-se, é estar em movimento. Tudo que você faz, a gente tem muito costume de falar, de associar o trabalho a emprego, trabalho remunerado, né? Mas o trabalho é muito mais do que isso. O trabalho é você moldar, você dar forma, fabricar, agir, gerenciar, liderar e esforçar-se, né? A física fala, você está em movimento, isso é o trabalho. E da mesma forma para a gente aqui, quando a gente vai pensar no significado das palavras, esse é o sentido de trabalho. Então, portanto, dá trabalho se preparar, dá trabalho ir para o campo missionário, dá trabalho fazer um projeto evangelístico local, dá trabalho, porque a gente precisa se colocar em movimento, mas é um trabalho que dá tanto prazer, e quando a gente vê os resultados, então, gente, é algo assim maravilhoso. E então temos aqui aí a terceira palavra, né? Que é a palavra missionário. E o que é um missionário? O Webster vai dizer que é um enviado para propagar a religião. Os missionários cristãos
são chamados de missionários da cruz. Está relativo à missão, como uma reunião missionária, um fundo missionário. Então, ser missionário é ir, né? É ir para o campo missionário. Nós sabemos que todos nós somos comissionados. Deus me chamou, Deus chamou você. Ele deu uma ordem expressa e clara. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Então, você não é só missionário quando você é um missionário consagrado. Né? Eu, por exemplo, nunca fui consagrada como missionária. Na época que tinha esse cargo na Assembleia de Deus, hoje eu sou membro da Nazareno, né? Mas eu sempre me considerei missionária, porque eu fazia missões, né? Então, todos nós somos chamados para anunciar o evangelho da salvação. Primeiro, todos nós somos chamados à salvação. Deus nos chamou, né, para nos salvar. E então, nós fomos chamados a multiplicar, a ir e fazer discípulos. Mas existem pessoas que são vocacionadas, que têm alguma arde em seu peito viajar no mundo levando o evangelho, você mudar de uma outra cultura. Isso é fazer missões, né? Porque tem algumas diferenças entre evangelismo e missões, né? O evangelismo você pregar o evangelho, né, a salvação de Cristo, as pessoas do seu bairro, as pessoas da sua cidade, de outro estado até, só que elas têm a mesma cultura, elas falam a mesma língua. Agora, um missionário, ele ultrapassa as fronteiras da cultura, né? Então, isso é fazer missões. Mas todos nós fomos comissionados, porém, alguns são chamados para ir. Agora, antes de entrar no campo, é preciso de preparo. A gente não tem como ir sem preparo, porque se assim for, as consequências vão ser bem, bem ruins. E aí eu separei aqui 8 pontos para falar com vocês aqui, e eu vou falar rápido, né, vou falar um pouquinho de cada, dar uma pincelada aqui sobre esses 8 pontos que eu coloquei assim quando eu estava escrevendo a palestra, que seria interessante falar aqui acerca do preparo. Né? Já vimos a importância do preparo, a importância do trabalho, de um bom trabalho, né? E o que é ser um missionário. Agora, você vai no campo missionário? Você nunca foi? Responde aí, responde aí, interajam aí comigo, tá? Isso aí, missionário é aquele que tem uma missão para cumprir. Você já foi no campo missionário, você quer ir, você anseia ir, vamos interagindo aí. Eu trouxe aqui esse quadro, né, onde fala a necessidade do preparo espiritual, o preparo organizacional, o preparo individual, o preparo financeiro, o preparo logístico, estratégico, objetivo e o resultado. Então, esses pontos aqui eu quero falar com vocês. Primeiro, o preparo espiritual, né? O preparo espiritual, gente, primeira coisa, como você vai falar de Deus se você não for salvo, né? Então, primeira coisa, primeiríssima, é ser salvo. Precisamos ser salvos, reconhecer a Cristo como Senhor e nosso Salvador, né? Como Senhor das nossas vidas. E então nos armar da armadura de Deus. E aí eu trouxe aqui essa figura, que foi um desenho que eu estava estudando na semana passada, sobre a armadura de Deus. Aí eu fiz esse desenho aí no meu fichário e dei um print aqui e coloquei para vocês, porque está bem separadinho. A gente precisa de todas as peças dessa armadura, gente. Não adianta você só utilizar, tô com escudo, eu tô com a espada aqui, ok. Eu estou com a espada para lutar, mas e cadê o escudo? Cadê o escudo da fé? Tô desarmado do escudo da fé. Eu estou aqui com capacete, mas e cadê a sandália do evangelho? Cadê? Um soldado, tem até uma ilustração que diz, né? Um soldado, ele não pode ir muito distante se ele estiver descalço. Então, faz parte do uniforme de um soldado a bota, o calçado, para proteção dos pés, né, do corpo dele. Agora, vamos olhar aqui rapidinho
cada parte dessa armadura que considero importantíssima para você, para todos nós, tá? Seja missionário, seja evangelista de criança, seja cantor, seja professor, pregador, todos nós precisamos estar armados e preparados espiritualmente, revestidos da armadura de Deus. Então, primeiro é o capacete da salvação. E o capacete da salvação, ele protege você, ele protege a sua mente, ele protege o seu raciocínio, o intelecto, o que pensamos. Nós precisamos ter governo daquilo que a gente pensa. A gente precisa fazer essa gestão, né? E é muito importante que os nossos pensamentos estejam centrados em Deus. Nós precisamos também da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Ela vai nos ajudar a ter o Espírito sempre conosco, preparando e protegendo o nosso coração, né? Protegendo a nossa alma, é muito importante. E aí tem a espada do Espírito, né? O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Você que já sabe, vai colocando aí, vai comentando no chat, tá bom? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A gente cansa de falar isso, parece que a gente está falando a mesma coisa, mas é importante falar sempre, todos os dias, para que nós não deixemos nos enganar, né, com as ideologias mundanas, com tudo que o inimigo tem colocado, né, para formar verdadeiramente uma batalha na nossa mente. E hoje você vê que muitas crianças confusas, muitos jovens confusos, adolescentes confusos, o suicídio é a segunda causa mais comum aí acontecendo de mortes o tempo todo, inclusive até nos filhos de crentes. Você vê casos de depressão, gente, e até mesmo pensando no missionário, o missionário que está lá no campo, não só o missionário que vai e volta, mas tem aquele missionário, principalmente aquele que está ali e que precisa de um suporte, né? E que ele precisa também estar armado, principalmente estar armado com a armadura de Deus, revestido, né? E aí temos aí o cinto da verdade, que é o alicerce para a gente edificar a nossa fé e desenvolver o testemunho pessoal e o calçado do Evangelho da Paz. Que você vai fazer? Como é que você vai se calçar? Por meio da leitura das Escrituras, né? Através da obediência às leis, às ordenanças e os mandamentos de Deus. E missões, pregar o Evangelho, não negligenciar os vulneráveis. A gente fala muito de vulnerabilidade, né? Mas aqueles que são necessitados, porque não só aqueles que são necessitados fisicamente precisam, mas existem pessoas que são milionárias, pessoas que são ricas e que precisam igualmente. Por quê? Porque falta a parte espiritual, estão mortas espiritualmente. Então, aí nós vamos para o segundo ponto, que é o preparo organizacional, gente. Você vai no campo, você decidiu que você vai, que você quer viver essa experiência, que você quer ir, que você quer estar sendo sensível à voz de Deus. Você precisa buscar a organização, né? Se você vai ser enviado pela igreja, ou, por exemplo, como eu falei do Paraguai lá no início, foi a minha igreja. Era um trabalho missionário feito todos os anos pela minha igreja. Então, eu sabia quem era o grupo, com quem eu estava indo, a liderança. E é muito importante você saber, você conhecer, para você estar alinhado aos mesmos propósitos, aos mesmos objetivos, né? E depois não ter problemas com relação a condutas, tantas outras coisas que podem acontecer. Você pode fazer isso através da sua igreja, você pode fazer através de agências missionárias. Eu também já fui muitas viagens através de agência missionária que eu conheci aqui e abençoada. Então, são parcerias que você faz para o reino de Deus e que você vai estar ali, no caso, com o seu corpo, com a sua vontade, com a sua criatividade, com o seu ir, e vai ser suportado por uma organização, porque
vai fazer missões, a gente não vai fazer sozinho. Isso quando eu falo pensando no campo missionário, gente. Ir ao campo missionário não pode ser de forma alguma, de qualquer jeito, tá? Não é só de boa intenção, não é só de bom coração. Nós precisamos ter o preparo, e esse preparo ele começa do preparo espiritual e ele vai também para a racionalidade, onde nós vamos buscar formas de nos organizar, né? Como vai ser esse projeto? Que projeto é esse? Como agora esse projeto lindo que a pastora Cláudia Guimarães tem feito aí, nas escolas, trazendo um projeto de refúgio, um projeto de educação cristã às crianças, sabe? Esplêndido. Então, assim, existem N formas de fazer. É uma viagem missionária, é um projeto educacional, é um projeto que vai prevalecer, né, o ensino cristão, é um culto ao ar livre, é um evento com palanque. Então, pensar nas estratégias que você vai utilizar, né? Mas a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. O preparo individual é o terceiro ponto. O preparo individual é o preparo pessoal, né? Porque se você está indo pela igreja, você está indo pela agência missionária, você já existem pessoas, uma organização que está ali cuidando de tudo, né? Para promover toda a logística, enfim, para onde que vai, promover tudo, né, nesse sentido. Mas e o seu preparo? Infelizmente, existem muitas pessoas que estão no campo e que querem ir no campo e despreparadas, tá? Então, assim, vai pensando que é uma viagem, vou ali na África, vou ali fazer o trabalhinho das crianças, né? Mas sem o propósito, sem entender a real motivação daquilo que está fazendo. Então, isso é super necessário, gente. Como você vai trabalhar, como você vai para a missão sem propósito? Sunamita, isso não acontece, não é possível. Acontece sim, acontece, porque eu já vi muitas pessoas assim perdidas, né? E então, como eu dei o exemplo lá, o meu exemplo do começo, eu falei, eu cheguei com uma estratégia, era uma estratégia funcional, funcionava aqui, funcionava na minha cidade, funcionava no trem, funcionava no ar livre, funcionava falando, funcionava, funcionou sempre, mas em uma outra cultura, em um outro contexto, em uma outra realidade, tudo é diferente. Então, é esse preparo. Para onde eu vou? Quem eu vou alcançar? O que eu preciso? O preparo básico da palavra de Deus, eu coloquei imagem aí, oração em palavra, né? Que é um preparo básico que nós precisamos ter. Nós vamos estar assim, andando 50% do caminho quando a gente conhece, porque como você vai lidar em determinadas situações, né? E esse preparo, gente, individual, a vigilância, em saber como você vai abordar as pessoas. Você vê que para tudo exige um preparo. Você vai fazer capelania no hospital? É um preparo. Você vai ensinar, vai fazer evangelismo nas escolas, é um outro preparo. Você vai trabalhar com prostitutas, é um outro preparo. Você vai evangelizar nas comunidades, é um outro preparo. Mas você, quando está preparado, você está em prontidão. Pode acontecer alguma coisa diferente? Pode acontecer alguma coisa que você não vai saber resolver? Pode acontecer, mas você não vai estar perdido, né? A pior coisa é que são pessoas perdidas. Infelizmente, vão pessoas que não sabem o que estão fazendo ali, estão ali achando que é um trabalho social, querendo aplicar o flúor na criança, outro está querendo fazer a comida, distribuir a quentinha, mas não. Para todo trabalho existe um propósito. E olhar o propósito daquele trabalho e buscar o seu preparo é fundamental. Então, você vai trabalhar com moradores de ruas, você vai evangelizar os moradores de rua, você vai levar a palavra de Deus e você também vai levar o alimento, vai levar o cobertor, vai levar um abraço. Sim, vai levar o seu amor, o amor de Cristo, o amor que constrange. E aí você vai evangelizar uma morador de rua com nojinho? Você vai? Não dá certo.
Você vai evangelizar na comunidade, vai trabalhar com crianças na comunidade. A criança lá cheia de meleca caindo, você vai ficar com nojinho? Não. Então, isso tudo fica para fora. O preparo nos faz isso, o condicionamento, né, nos faz isso. Você não rejeitar a cultura do outro, o que é estranho, né? Então, é uma comida, é uma bebida, é alguma coisa que não é comum para você, mas que é muito comum. Então, quando você valoriza aquela cultura, você valoriza aquele saber, você tem um ganho muito maior, né? Tem um exemplo aqui sobre essa questão do preparo, falando da falta de preparo. Foi uma viagem que eu fiz para Minas Gerais e o pessoal ele foi evangelizar exatamente na saída da missa. Então, normalmente as cidades de Minas elas são bem católicas, né? E aí o pessoal foi lá para evangelizar na saída. Na saída, pensa você, o pessoal está saindo da missa e as pessoas estavam lá. O que eles entenderam, gente? Uma afronta. Foi estratégico? Não foi estratégico, né? Então, essa que é a questão. Esta é uma questão, né? Então, você ter vigilância, você saber como chegar, você respeitar o espaço do outro, isso é muito, 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 muito importante, né? Teve uma outra situação que aconteceu com a gente, numa outra cidade, é que assim, a gente vai, no caso, ia antes para conhecer o local, para fazer um mapeamento, né? Para saber qual a estrutura, se for trabalhar em escola, se for trabalhar na rua, né? E aí teve uma situação que vieram, vieram pessoas católicas fazendo uma cavalgada, né? Eles sabiam que estava tendo um trabalho, porque foi um trabalho programado, foi divulgado antes, foi feito faixas, a cidade já estava, cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. Estava já alvoroçada, porque alguma coisa diferente ia acontecer, né? Então, a gente teve o pedido da liberação, né, da localidade para colocar o palanque, tudo certinho, né? Tudo ali certinho. E aí, primeira coisa que a igreja fez. A igreja, ela fez um trabalho, primeiro, paralelo. A gente, quando vai para o campo, a gente programava todo o nosso tempo, tá? Para trabalho. Então, se não estivesse na igreja, estava na rua. Se não estivesse na rua, estava na escola. Se não estivesse na escola, estava de porta em porta, né? Estava ao ar livre. Então, a gente não perde tempo. Quando a gente senta para organizar, por isso a importância do preparo, do planejamento, é para não perder tempo, tá? E assim, o tempo que tem de parar é o tempo do almoço, é o tempo é, de você tomar um banho. Então, é muito diferente. É importante que todos saibam que você está indo fazer missões. Não é um passeio. Tudo bem você fazer um passeio, tá? Mas não é o caso. Então, o que eles fizeram? O padre lá, ele reuniu as crianças e ele fez uma programação na igreja com hambúrguer. Só que ele nunca tinha feito isso, a igreja nunca tinha feito isso, mas porque sabia que a gente tinha um movimento. E o nosso movimento, uma das estratégias que a gente utilizou muito, inclusive naquele lugar, é brinquedos. A gente levava brinquedos infláveis, pula-pula, castelinho, tudo uma alegria, né? Mas com o propósito principal, que era alcançar o coração dos pequeninos, alcançar o coração das famílias, alcançar o coração daquela cidade e, consequentemente, abençoar aquela igreja, né? E então eles também fizeram uma cavalgada, e eu lembro como se fosse hoje, que eu estava lá em cima do palco e cantando com as crianças. Então, vamos lá, criançada, quem está feliz? Na glória a Deus! Daqui a pouco, gente, veio um monte de cavalo surgindo na nossa frente. E eu lá, meu Deus, cavalo já vi os irmãos, olha a importância aí do preparo, os irmãos na intercessão, a segurança, opa, ninguém tá sozinho.
não dá para trabalhar sozinho, tá? Um trabalho, dependendo da proporção do seu trabalho, é preciso, é importantíssimo você ter uma equipe. E uma equipe, ó, ligada. E uma equipe, ó, que esteja ali ligada também, entre elas, né, conectada aí também com o Espírito Santo. Agora, gente, preparo, ele é fundamental. E você pode buscar esse preparo por você mesmo, tá? Você não precisa só no evento promovido pela igreja ou pela organização, mas esse preparo, capacitações que você faça, lives, como você está aqui agora, e essa semana, gente, quantas pessoas maravilhosas tiveram ontem e vão ter durante essa semana. Então, assim, só bênção. Então, que oportunidade única, incrível de conhecer os missionários, novas culturas, é, é, aproximar, sabe? Aproximar essa realidade que talvez não seja sua, mas que pode ser também. Né? Porque Deus ele está trabalhando nas nossas vidas e o propósito dele é alcançar as nações. Ele quer ser conhecido pelas nações. Ele nos deu as nações e para a glória dele. Então, invista em você, se prepare. Eu não estou vendo aqui o nome, mas eu estou vendo uma mensagem aqui. Estou me preparando para uma experiência no continente africano, mas no meu coração estou indo para aprender. Será a primeira de muitas, eu sei, e será algo novo. Muito bom. Eu não estou conseguindo ver quem está falando, né? Mas é isso mesmo. E outra aqui, às vezes vão por curiosidade ou certo romantismo, devemos conversar muito com o Senhor. A orientação vem de Deus, exatamente, né? E assim, tem a outra situação, né? De você achar que você se preparou. Nossa, eu já preparei, tá tudo aqui, olha. Tudo no script, escrevi tudo aqui, já botei os recursos, tudo legal, teatro legal, vamos lá, fazer checklist, tudo ok, tudo no meu comando. E quando chega lá, você vê que, cara, você não é nada. A tua realidade, as tuas reclamações. Por isso que, mais uma vez eu falo, seria incrível que cada pessoa tivesse oportunidade. Você precisa. Vá um trabalho diferenciado. Eu já fui. Trabalho de moradores de rua, trabalho de assistência, né, de entregar o sopão. Faça outras coisas que você não. Tá, eu não nasci para isso, eu não tenho habilidade para isso, mas faça outras coisas, aprenda com outras pessoas, veja outras realidades. E nós só temos que aprender. A realidade, ela não é fácil, né? E cada um vai ter a sua dificuldade. A realidade é que nós travamos batalhas todos os dias nas nossas vidas, e todos nós, né? E então, quando nós temos Cristo regendo a nossa vida, governando a nossa vida, sendo soberano nas nossas vidas, a gente tem uma percepção e encara de uma forma diferente. Nós temos o fruto do Espírito. E quando não temos? É o desespero. Então, nós estamos para erguer as mãos dessas pessoas, né, que precisam da salvação, que precisam conhecer a Cristo, né, não por imposição, não mas por amor, tá? Uma outra questão também para falar, que eu lembrei aqui, eu lembro que lá no caso dessa, no Paraguai, é, evangelizando, né, em trio, e aí uma pessoa falou: ah, Deus ele ama você, Deus ele conhece você, mas o católico também acredita em Deus. E aí? Então, a estratégia que você vai utilizar, ele também vai falar de Jesus. E aí? Então, como você vai evangelizar? Né? Você está preparado para isso? Você já pensou nas perguntas que podem surgir? E nessa cavalgada, inclusive, vieram os católicos da cidade querendo debater, discutir assuntos de Bíblia, né? Então, olha a sabedoria que a gente precisa ter, né? Uma outra coisa, gente, é o preparo financeiro. Se você vai para uma viagem missionária, você vai precisar de ter dinheiro. Então, você precisa se organizar, né? E muitas vezes esse investimento, ele é seu, ele é pessoal. É interessante, a gente paga para fazer missões, né? E é isso. E
Falando lá na primeira foto que eu mostrei lá do navio, logo os Hope, a gente conversando com os missionários lá, os missionários se sustentam. Eles precisam ter o seu sustento. Eles estão ali se voluntariando e eles precisam ser os próprios promotores do seu sustento. Logicamente, quem nos sustenta é Deus, né, gente? Mas vocês entenderam essa questão. Então, a gente precisa ver essa questão, né? Então, para onde você vai? Qual o valor que você vai precisar investir? Inclusive também na capacitação, num treinamento que você quiser fazer, né, para se aperfeiçoar, o material que você vai levar, os recursos que você vai levar, roupa que você vai vestir. Ah, amiga, eu tô falando porque a gente também trabalha com criança, né? Então, se a gente trabalha com criança, não, a gente precisa ter uma roupa alegre. Vocês viram as fotos que eu passei no início. É diferente. Então, tudo isso é custo. Você precisa colocar no papel para que você possa se organizar, né? Com questão de transporte, passagem, hospedagem, né? Dependendo do lugar que você vá. Se você não for ficar na casa de algum irmão, você vai ter que ficar num hotel, né? Enfim, são várias possibilidades. Então, assim, às vezes é um projeto tão legal, né? Mas, poxa, cara, tem que investir. Mas, gente, é uma necessidade, né? Por isso que é sempre importante a gente falar da importância do investimento. Então, por exemplo, agora a gente está nessa conferência. Procurem conhecer os missionários que estão aqui, procurem conhecer o projeto de missões, a Escola Refúgio, né? Conheçam a fundo, procurem formas de ajudar, porque às vezes pode ser uma coisa assim, eu tenho algo tão simples, é R$ 10, é R$ 20. Mas isso não vai fazer diferença. Não, faz sim. Porque se todos abençoarem, se o nosso coração ele estiver disponível para abençoar, o que vai acontecer? A obra vai fluir, né? Então, existem pessoas que estão ali, gente, como a própria Cláudia Guimarães, que investe, né? Investe para ir, investe nesses projetos, está sempre fazendo campanhas. Então, procure uma forma de ajudar, porque vai ser uma bênção. E se você quiser ir participar de algum projeto, qualquer projeto missionário, você vai ter que olhar para isso. Né? Todas as minhas experiências missionárias, eu mesmo custeei. Né? Eu lembro que, assim, inclusive, minha primeira viagem missionária, eu fiquei toda feliz, porque eu tinha acabado de começar a trabalhar, a estagiar numa empresa, então ganhava, né, um dinheirinho lá, e aí com esse dinheirinho eu comecei a juntar e pagar o carnê para que no ano seguinte eu pudesse viajar e fazer minha primeira viagem, não a passeio, mas em prol de missões. Então, isso é semear, né? Também já tiveram pessoas que semearam na minha vida, eu também tive a oportunidade de semear na vida de outras pessoas, e então, essa parte financeira, ela é importante, nós precisamos, assim, de mordomia para administrar ela e para tirar, porque senão, né, nunca vai sobrar tempo se você não planejar, sempre vai ter outras prioridades, tá bom? Agora, o próximo tópico é o preparo logístico. Então, você vai para a missão, como vai ser? Você vai de ônibus? Você vai de avião? O que você vai precisar? Né? A gente falou, tem até uma figura, deixa eu aumentar aqui para vocês, de um navio aqui, a gente estava falando do navio, né? Só um momentinho, gente, que minha bateria está, meu celular está descarregando. Vou botar aqui para carregar. Então, gente, como você vai fazer isso? Para que você possa se organizar, né? E aí você pode, de repente, se organizar com seu próprio dinheiro, com suas próprias finanças, falar com alguém da família, amigos. Existem pessoas que também querem ajudar, que não podem ajudar, né? Que não podem ir, mas que querem ajudar. E você pode fazer isso, né? Se for a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, né? Que você vá, tudo vai, basta você orar e fazer.
se programar, né, com relação às suas finanças, com relação ao preparo logístico, né, como você vai proceder. É muito importante, tá? Deixa eu aumentar aqui. Toda essa parte logística, questão de mala, de peso, quem trabalha com o Ministério Infantil, que vai levar um monte de recurso, né, para as crianças. Eu mesma já trabalhei, eu fazia os recursos e eu levava. Então, assim, e deixava, né? Eu queria deixar. Então, eu já levei Bíblia, aquelas Bíblias de caixa de papelão. Aí a pessoa colocava até bordão assim entrava, gente, na Bíblia, que era caixa de geladeira, enfim. E já levei. E, gente, existem. As igrejas precisam, o campo missionário precisa, então às vezes tem muita coisa. Como você pode fazer para abençoar, né? Como você vai fazer para essa logística, né? Se você for de avião, você vai ter que pagar a mais por isso para você não ter surpresas. Então, esse também é um preparo importante. Vamos para o próximo aqui, tá? É o preparo estratégico, né? O que é o preparo estratégico? Você conhece o lugar que você está indo, a cidade que você está indo, a cultura daquele povo? Você conhece? Você precisa conhecer. Qual é a programação? Aí eu até dei uma pincelada, né? Qual é a programação que você vai fazer? Quais as estratégias que você vai utilizar? Isso é muito importante. Você conhecer a quantidade de pessoas, né? O que tem de evento naquele lugar, e aí o que vai ser disponível para você. Então, quando eu ia fazer os trabalhos missionários, a gente normalmente tinha escola, a gente dormia na escola, né? Dormia mulheres numa sala, homens na outra sala, e quem é do campo missionário sabe muito bem como é que funciona, né? Algumas situações que a gente passa, né? Mas que é bênção, quando bem organizada, quando bem organizado, né? Então, assim, nós já ficamos em escola, então por que não aproveitar a escola? Olha que coisa linda, se você está na escola, a escola já te deu abertura, talvez a escola também te deu abertura para fazer a programação, para usar as salas. Já aconteceu com a gente também, tudo legalizado, né, direitinho. Aí você pode programar uma EBF. Eu vou fazer uma EBF, tá? Mas como é que vai ser essa EBF? Será que eu tenho a equipe para isso? Quantas pessoas que vão? Eu conheço todas as pessoas da caravana, quais as habilidades de cada um, o que cada um vai fazer melhor, para que você possa dividir as funções, todos possam participar, todos possam cooperar, né? E aí, assim, crescer junto e fazer um trabalho assertivo, porque, gente, é trabalho, campo missionário é trabalho, mas você não pode chegar lá para fazer, né? Até mesmo você que nunca foi, né? Eu li aí, vou agora, esse ano, eu nunca fui, vou para aprender. Já vai na liderança. Como é que vai ser? Como é o projeto? Busca conhecer o projeto, se prepara antes, busca se capacitar antes, assim, sabe? Eu falo, lendo a Bíblia, pensando, conhecendo lá, vai pesquisar, conhecendo a cidade, conhecendo como você pode ajudar, se colocando em prontidão também, perguntando como você pode ajudar, que há diversas maneiras, um canta, outro dança, outro faz teatro, outro toca, outro trabalha, sobe lá nas gambiarras e escadas da vida para colocar painel. Gente, e é isso. E ainda mais quando você trata de criança, você vai evangelizar, vai fazer uma programação, é muito importante você pensar nas estratégias que você vai utilizar. Eu falei aqui com criança, mas não só criança, adulto também, né? Então, a gente procurava fazer dessa maneira. Com criança tinha uma equipe, com adultos tinha uma outra equipe. Enquanto as crianças estavam na escola, com a nossa equipe das crianças,
tinha uma outra criança nas ruas, outros adultos nas ruas. Então, tinha um momento que a gente também ia nas ruas para fazer a chamada. Na hora de fazer a chamada, todo mundo, pessoal de adultos e pessoal de infantil, se reunia para fazer. Então, a comunhão, a união, ela é muito importante, porque trabalho não falta. Agora, mãos no arado, força, isso a gente precisa ter. Muita disposição, tá? Eu achei até uma coisa interessante para contar agora. Depois eu conto para vocês aqui. Vamos finalizar aqui. E o objetivo. Qual é o objetivo? Eu falei das estratégias. É diferente do objetivo. As estratégias é o que eu vou fazer. Como eu vou fazer? Eu poderia ter colocado antes, né? O objetivo é o que eu quero alcançar com isso. Porque não adianta você sair e levar tanta coisa, tanta parafernália, e tanta estrutura, e tanto, e você não cumpriu o propósito que Deus quer para a tua ida dali, que é alcançar as crianças, que é alcançar as almas, os adultos, os jovens. Eu acabo puxando essas gemas para as crianças, né? Mas isso é geral, gente, porque não adianta você só ir como se fosse um culto. Tem gente que ainda faz isso. Eu vou para uma outra cidade, vou sentar lá como culto, nós abrimos esse culto. Cara, mas assim, aonde que nós podemos ser mais assertivos? Como eu posso alcançar as pessoas? Será que esse evangelismo de impacto está funcionando? Será que eu preciso do evangelismo em casa? E quando eu vou em casa, aí a gente precisa ter, olha, muito cuidado, muita sabedoria, muito preparo, tá? Porque, gente, vigilância, respeito, sabe? É muito importante para que a gente possa passar a boa impressão de Cristo, né? Do Cristo que é amor. Assim como ele fez, ele assentava, ele entrava em tudo quanto é lugar, né? E quando não, a multidão apertava ele estava ali, né, propagando o reino de Deus. E essa é a nossa função, é propagar o reino de Deus, né, promover o reino de Deus, a glória de Deus. E o resultado, que foi o último tópico que eu coloquei lá, o resultado, gente, é muito importante você sentar e analisar o resultado. Como você traçou suas estratégias? Por exemplo, quando a gente fazia nossos trabalhos, a gente levava folhas e nessas folhas tinha uma ficha de tipo uma ficha de inscrição. A gente sabia o nome da criança, o telefone da criança. Olha só que coisa legal! O nome da criança, o telefone da criança, dados básicos assim que as crianças podem passar, e a gente deixava esses dados com a liderança da igreja. Depois a liderança poderia entrar em contato. Uma outra coisa também, pegar o nome das crianças que aceitaram a Jesus. Como você vai fazer esse processo de evangelização? Como você vai saber que a criança ou adulto ele aceitou a Jesus? Né? A criança é mais difícil, porque a gente precisa ter algumas comprovações, né? Fazer os testes, algumas perguntinhas básicas para saber se ela entendeu e compreendeu a verdade propagada, né? O adulto ele já tem a comunicação melhor, ele consegue expressar o abstrato, então é muito mais fácil. Com a criança que tem esse cuidado maior. Mas você saber quem são essas pessoas e passar para a liderança, para abraçar, ou seja, não é você ir lá, fui, voltei. Não, mas é você semear a sementinha. Você foi ali, semeou a sementinha no coração daquelas pessoas, no coração daquela igreja. E quem foi o beneficiado nisso tudo, né? Então, você vai pensar como se fosse um quadrado. Como se fosse um quadrado. Já tinha colocado aqui esse quadrado aqui, só que não deu para fazer no slide. Mas é um quadrado. Pensa só. Ou então o alvo, né? Pensa aí, qual é o nosso alvo? Você vai pensar no país, no estado, depois na cidade, no bairro, na rua, né? Na igreja. E a semente plantada nas igrejas.
quantas igrejas que precisam de ajuda, quantos pastores que precisam de ajuda, quantos pastores que estão no campo missionário esquecidos, e como nós podemos alcançar essas pessoas, como nós podemos trazer motivação, trazer um abraço, oferecer nosso apoio, né? Mesmo de longe, ofertando, amém, faça, se disponibilize, que a gente está num tempo de muito egocentrismo, né? De muito olhar para si e pouco olhar para o outro. Se é indo, vá e vá preparado. Não seja somente alguém curioso, não entre nessa lista. E orar, gente, orar é para todos nós. Nós precisamos orar. Então, essa parte do resultado aí, você vai analisar. É muito importante que cada missão que você faça, cada projeto que você elabore, você venha analisar, né? Como foi, teve treinamento, a equipe foi treinada, como foi? A igreja deu suporte, como foi? O material foi apropriado? O que faltou? O que deu certo? O que deu errado? Teve alimentação, né? A alimentação para os missionários, porque quem está organizando tem que ver tudo isso, né? Quem está indo já são outras coisas. Então, assim, tudo vai depender, né, do que você é. Se você é o coordenador, se você está coordenando seu projeto, se você está indo, né? Você precisa fazer uma avaliação do pré, durante e do pós. Ou seja, antes de ir, você vai enxergar o lugar, você vai saber o que vai ter disponível para você, você vai ter ido, você vai ter mandado foto, você vai ter feito um intercâmbio com alguém que é da localidade, né? E é muito importante. E agora, assim, para encerrar, vou contar uma experiência, né, que também teve uma história de logo no início mesmo da nossa viagem, nós vimos muitos milagres acontecerem, muitos milagres. E era cura, e era o poder de Deus mesmo, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas que receberam o dom da língua, pessoas que voltaram do Paraguai falando o espanhol, né? Então, assim, vi muitas coisas boas, né? Muito poder de Deus, né? E isso é reflexo de quando a gente se prepara, porque quando a gente se prepara, a gente vai estar se preparando porque é nossa obrigação. Porque para Deus não pode ser qualquer coisa. Não pode, se for para ser qualquer coisa, não faça. Porque Deus não vai aprovar. Nós temos que fazer o melhor para Deus. Porque é para Ele, é para a glória dele. Agora, lógico, quem vai levar vai ser ele, né? Então, assim, teve uma situação bem atípica que foi de uma velhinha que ela pediu oração. Olha só, ela pediu oração para o nosso grupo, né? Da caravana. E aí ela conduziu o grupo para indo na casa dela, mas era num lugar, gente, bem esquisito. Ela estava levando o grupo para um lugar é, esquisito, né? Lá dentro do. Como é que é? Não sei se fala. Tribos também, porque lá no Paraguai também tinha tribos, né? E aí ela estava levando, vamos pedindo oração. E aí o pessoal foi indo, mas aí no caminho o pessoal sentiu de parar e de orar, né? Então eles pararam, vamos parar aqui para orar. Nisso eles foram orar, porque eles perceberam que tinha alguma coisa que não estava estranha, que estava estranha ali naquele momento. Tinha alguma coisa, gente, alguma coisa ali. E aí o que eles fizeram? Vamos parar, vamos fazer uma oração. E oraram. E aí, nisso que eles oraram, cadê a velhinha? Sumiu. A velhinha sumiu, ué. Ela não estava querendo com tanto interesse de levar. Então, ou seja, os livramentos que Deus nos dá, né? Porque quando a gente vai entender que nós precisamos sair do natural, que nós estamos no mundo espiritual. E a quem interessa que as pessoas sejam salvas? É a Cristo, né? Deus, ele deseja ser conhecido. Por quê? Quando as pessoas conhecem a Cristo, elas conhecem a verdade, elas têm transformação de caráter, ela tem transformação de vida.
muda tudo na vida delas e ela vai conquistar a glória de Deus, vai propagar, vai ser mais um que vai propagar a glória de Deus, né? E quando não, né? Então, assim, o inimigo, ele não está ligando muito para quem está lá, não. Ele está ligando para quem está aqui, quem está firme. Por isso, nós precisamos estar firmes, constantes, né? No nosso trabalho, é, não desanimar, perseverar, confiar em Cristo, ter uma vida de oração, ter uma vida de santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta a gente fazer tanta coisa, né? Já faz live daqui, faz curso daqui, faz conta a historinha daqui, mas para quê? Eu gosto muito de pensar nisso. Para quê? Qual é a razão de tudo que você faz? Qual é a razão? Se você tiver um motivo, razão, é, condizente, que esteja ali relacionado ao crescimento espiritual, né, de crianças, adolescentes e jovens, ok. Mas se não, cuidado. Muito cuidado com as distrações, porque é nas distrações que o inimigo perde, né? Então, se vocês tiverem, eu estou encerrando aqui, se tiverem alguma pergunta, eu estou passando o olho aqui na... Eu estou passando o olho aqui, vamos finalizar, tá, gente? Tem alguma pergunta aqui? Amém, glória a Deus. Temos que ter sabedoria, quero aprender. Louvado seja Deus pela sua vida, seu nome também. Eu sou a única, não posso separar Deus nesta história com a música, foi Ele que me deu. Isso aí. Isso aí, Deus ele quer nos usar de acordo com os nossos dons e talentos, né? Meus dons e talentos são para te servir. Meu objetivo é aprender todo esse movimento muito bom, gente. Então é isso. Eu vou me despedir aqui, porque eu sei que você tem muita coisa ainda, tem outros palestrantes que ainda virão. Para mim foi uma grande alegria. Louvo a Deus por essa oportunidade. Deus é bom em todo tempo, né? Começamos no início, já tinha preparado esses slides para vocês. Pensei que não ia conseguir passar, travou, mas Deus é muito bom, conseguimos passar. Eu quero orar por você antes de finalizar, quero orar pela sua vida, tá? Para que você possa estar buscando cada vez mais o esclarecimento da parte de Deus. Finalizo aqui com esse versículo que está escrito lá em Salmos 126, versículo 6. E diz o seguinte: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, gente, persevere. A mensagem que eu tenho para falar para você é persevere. Deus, ele tem grandes coisas a fazer através da sua vida. Ele tem grandes coisas, mas você precisa deixar ele usar você, né? Confia, porque não é para sua glória, é para a glória dele. Então ele vai te usar e você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde você plantar a planta dos seus pés. Lembrando que o nosso campo, se você não vai no campo, você não foi ainda, você não teve oportunidade de ir ainda, o campo é a sua casa, o campo é o seu bairro, o campo é onde você plantar, colocar a planta dos seus pés. Esse é o seu campo. Sempre foi o meu, no trabalho, na faculdade, além dessas experiências, eu tive trabalho, faculdade, e aonde que você está entrando, aonde que Deus está te dando a oportunidade de entrar para ser luz, para resplandecer em meio às trevas, né? Então é isso, usar como estratégia. Não é o mundo que tem que nos ganhar, mas nós ao mundo. E isso não vai ser por convencimento, é através do Espírito Santo de Deus em nós, a luz, o brilho, o algo diferente que só tem quem tem Cristo no coração, quem vive a verdade, né? E não se engane, não se deixe enganar. A porta é estreita, o caminho é árduo, né? Nós não podemos nos deixar enganar. Tem até que louvor, né? A porta é estreita, o caminho é árduo. E aí, gente, deixando aqui só na tela, né? Para vocês, os cursos que a gente tem.
feito aí, que em breve nós vamos ter novamente, que é o professor extraordinário, que a gente está finalizando uma turma, e logo não tem data de nada, tá? Mas a gente tem esses dois cursos, que é um para professores, específicos para professores, e o outro para quem quiser se aperfeiçoar com a tecnologia, tá? Na parte educacional, no ministério ou no trabalho, tá bom, gente? E aqui o meu contato, vou deixar aqui para vocês. Fala Sunamita, você digitar lá Fala Sunamita no YouTube, você vai ver que eu tenho vários vídeos falando sobre o Ministério Infantil, né? E é isso aí. Agora vamos orar. Amém. Foi abençoadíssima, Sunamita. Cheiro grande de Recife. Um beijo, cheiro grande. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de refletir sobre a importância, Pai, do preparo, a importância, Senhor, que existe de nos preparar, nos capacitar para melhor servir, ler mais a tua palavra, viver mais a tua palavra, praticar a tua palavra. Ó Deus, que nós possamos ser luz em meio às trevas, que nós possamos resplandecer, ter vida, ser sal da terra. Ó Deus, abençoe, Deus, cada pessoa que está aqui nesta live, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor possa falar de uma forma especial, que o Senhor possa abençoar, possa trazer esclarecimento através desta conferência, através de cada palestrante, através, Senhor, da vida da pastora Cláudia Guimarães, que tem, Senhor, se deixado, Senhor, na brecha, que tem se disponibilizado sempre, Senhor, para fazer a tua obra, abençoa a vida dela, abençoa, Deus, a vida de todos os palestrantes que ainda irão ministrar neste dia e durante a semana, e a vida de cada um que aqui está, Senhor. Esteja com eles, dê clareza da tua palavra, do teu querer, discernimento espiritual, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo, gente. Deus abençoe, viu?